Olá, nono ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades da ficha. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções. Primeira questão. No mapa abaixo se encontram representadas as ruas do bairro onde Pedro mora. Sua amiga Maria está no shopping center e deseja encontrar-se com ele. Para ir ao local onde Pedro se encontra, ela terá que, ao sair do shopping, virar à direita. Saiu do shopping, tá certo aqui, ó, virou à direita. E no final da rua, chegou aqui no final da rua, vira novamente à direita. Virou aqui à direita, tá certo? Em seguida, deverá virar à esquerda, tá certo? E entrar, virou aqui à esquerda, e entrar na primeira rua à esquerda. Então, entra aqui na primeira rua à esquerda, tá certo? Vira na primeira rua à direita. Então, vira aqui, ó, na primeira rua à direita, tá certo? E no final, vira à esquerda. Então, vira aqui, tá certo? À esquerda. Então, aqui, ao entrar nessa rua, ela verá o amigo, que a estará esperando em frente à igreja, tá certo? Porque nesse caso, quando se chega aqui, o único caminho que ele pode tomar, tá certo? É para a igreja, não poderá vir para o banco, porque aqui será o quê? Contramão, não é verdade? Então, ele só poderá ir para a igreja. Então, aí estará na igreja. A alternativa correta seria a letra A, ok? Segunda questão. As dimensões oficiais do campo, gramado da Arena Pernambuco, cujo desenho está representado abaixo, são 106 por 68 metros. E cada uma das duas pequenas áreas, que são essas áreas aqui, mede 18,32 metros por 5,5 metros. O consórcio que administra o seu uso resolveu trocar toda a grama do campo, com exceção dos espaços correspondentes às duas pequenas áreas, que deverão permanecer como estão. Assim, esse consórcio deverá cobrir de grama uma área de, no mínimo, então vejam aqui que o campo tem o formato de um retângulo, então primeiramente eu teria que encontrar a área desse retângulo, que seria a base vezes a altura, ou seja, 106 vezes 68, que é igual a 7.208 metros quadrados. Como não vai cobrir todo o campo, tá certo? Porque vai excluir essas duas pequenas áreas, então eu vou encontrar, tá certo? Qual é a área dessas duas pequenas áreas, tá certo? Então, aqui, vejam que as dimensões serão 18,32 e 5,5. Então, essas pequenas áreas também têm um formato retangular. Então, também será base vezes altura. 18,32 vezes 5,5 é igual a 100,76 metros quadrados. É de uma pequena área. Como são duas, então aí eu vou multiplicar esse valor, essa área, por 2, que será igual a 201,52 metros quadrados, que são as duas pequenas áreas. Então, vamos aí excluir essa área do total, ou seja, 7.208 menos 201,52, que é igual a 7.006,48 metros quadrados. A alternativa correta aí seria a letra D, ok? Terceira questão. A distribuição das idades dos alunos que compõem a delegação de atletismo de certa faculdade está descrita no gráfico de barras abaixo. Temos aqui um gráfico de barras verticais, ou também podemos chamar aí de gráfico de colunas, tá certo? Então, temos aqui dois eixos, o eixo vertical, que é o número de alunos, e o eixo horizontal, que é a idade em anos. Então, nesse gráfico, por distração do digitador, não ficou representada a quantidade de alunos com 20 anos de idade, porque temos aqui com 19 anos, no caso o número de alunos é igual a 13, com 20 não está identificado, com 21 anos temos 3 alunos e com 22 anos temos 10 alunos, tá certo? Então, sabe-se, no entanto, que essa quantidade é igual à quinta parte do total de alunos com 22 anos. Com 22 anos, nós temos 10 alunos. Então, a quinta parte de 10, ou seja, 1/5 de 10, então será igual a quanto? Então, 1/5 de 10 seria 10 dividido por 5, que é igual a 2. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos 2 alunos com 20 anos de idade. Então, nessas condições, é correto afirmar que o total de atletas que compõem essa delegação é igual a... Então, a questão quer saber o total. Então, com 19 anos, nós temos 13 alunos. Com 20 anos, nós temos 2 alunos.
Com 21 anos, nós temos 3 alunos. Com 22 anos, nós temos 10 alunos. Então, somando 13 mais 2 mais 3 mais 10 é igual a 28 atletas. Logo, a alternativa correta aí seria a letra C. Ok? Quarta questão. A tabela abaixo representa a distribuição das idades dos atletas convocados para formarem o time de basquetebol de certo colégio. Temos aí a idade, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos. E o total de atletas de acordo com cada idade, tá certo? Então, nessas condições, é correto afirmar que a média de idades desses atletas nós temos aqui, no caso, a média ponderada, porque cada uma dessas idades terá um peso, tá certo? Terá uma certa quantidade. Então, nesse caso, vocês deverão encontrar qual é a média aritmética ponderada. Então, aí a ponderada, vocês iriam multiplicar a idade pela quantidade de atletas, tá certo? E depois iria somar esses resultados e dividir pela soma desses pesos. Ou seja, seria 14 vezes 1, que é igual a 14, mais 15 vezes 2, que é igual a 30, mais 16 vezes 3, que é igual a 48, mais 17 vezes 4, que é igual a 68. Então, vocês iriam somar todos esses resultados, 14 mais 30 mais 48 mais 68, que seria igual a 160. Iriam dividir pela soma dos pesos, que no caso seria o total de atletas. Então, se vocês somarem 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Então, aí, nesse caso, o total aí seria igual a 10. Então, vocês iriam dividir 160 dividido por 10, que é igual a 16. Tá certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Ok? Quinta questão. Um proprietário deseja cercar totalmente sua fazenda. E, para isso, precisa saber quantos metros de cerca terá que comprar. O desenho abaixo representa um esboço gráfico dessa fazenda e suas dimensões que estão em metros, tá certo? Então, temos aqui a imagem, tá certo? Temos aqui, na verdade, duas figuras. Se vocês fizerem aqui a decomposição, vocês irão ter um retângulo e irão ter também um triângulo, tá certo? Então, foi dado aqui a medida desse lado que foi igual a 35, a medida desse lado que foi igual a 12 e a medida desse lado que foi igual a 30. Mas não foi dada a medida desse lado aqui. Eu terei que encontrar a medida desse lado para depois somar, tá certo? Todos os lados, no caso, encontrar o perímetro, tá certo? Então, com base nesses dados, podemos corretamente concluir que a metragem de cerca que o proprietário terá que comprar será, no mínimo, igual a... Então, primeiramente, vamos encontrar aqui qual é essa medida. Então, por isso que eu fiz essa decomposição. Então, aqui eu retirei esse triângulo. Percebo que se esse lado todinho aqui é igual a 35 e esse pedacinho aqui, quando eu faço essa divisão, é igual a 30, então a altura do triângulo aqui será igual a 5, porque essa altura aqui do retângulo será igual a 30, tá certo? Como tudinho é igual a 35, então 35 menos 30, 5, certo? Então aqui a base desse triângulo será igual a esse comprimento do retângulo, também será igual a 12. Então, para encontrar aqui essa medida aqui, vejam que aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá certo? Eu tenho um triângulo retângulo, então para encontrar aqui esse lado aqui, vocês poderão encontrar através do teorema de Pitágoras, que será quadrado da hipotenusa, a hipotenusa que é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo reto está aqui, ó, então será o quadrado da hipotenusa, chamei a hipotenusa de x, então será x ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 5 elevado ao quadrado mais 12 elevado ao quadrado, certo? Onde 5 elevado ao quadrado será 5 vezes 5, que é igual a 25, 12 elevado ao quadrado será igual a 12 vezes 12, que é igual a 144. Então, somando aí 25 mais 144 é igual a 169. Então, o expoente 2 passa para o segundo lado da equação, com a operação inversa, que no caso será a raiz quadrada. Então, aqui a raiz quadrada de 169 é igual a 13, tá certo? Porque 13 vezes 13 é igual a 169. Então, já encontrei qual é essa medida aqui, tá certo? Então, para saber, tá certo, quanto irá utilizar aí de cerca, vocês deverão somar a medida de todos esses lados. Então, será o quê? O perímetro de toda a figura. Então, será 35 mais 12, tá certo? Mais 30, mais esse 13 que eu acabei de encontrar. Então, somando aí todas essas medidas, eu tenho que o perímetro dessa figura será igual a 90 metros. Logo, a alternativa correta aí seria a letra C, ok? Sexta questão. Marcos possui em seu quintal
4 abacaxis, 28 laranjeiras e 16 goiabeiras. Se ele podar 25% de cada espécie de árvore, ele podará na ordem abacateiros, laranjeiras e goiabeiras, tá certo? Então, eu quero saber 25% de cada um deles. Então, aqui o que foi que eu fiz? Peguei 25%, transformei para uma fração centesimal, tá certo? Então, aqui vocês sabem que esse símbolo de porcentagem representa uma fração com denominador 100, tá certo? Então, ficará o quê? 25%, que é igual a 25 centésimos. Transformando para o número decimal, tá certo? Vocês poderão observar que se eu tenho aqui 2 zeros, tá certo? No denominador, então, transformando para o número decimal, eu terei duas casas decimais. Lembrando que número decimal é aquele número constituído por vírgula. Então, aqui, nesse caso, a vírgula está aqui oculta, ela vai se deslocar para a esquerda 2 unidades, já que eu tenho 2 zeros, ficando 0,25. Então, para saber quanto é 25% de 4, basta multiplicar 4 vezes 0,25, que é igual a 1. No caso, será o abacateiros, tá certo? Com relação a 28 laranjeiras, para eu saber quanto é 25% de 28, então, nesse caso, seria 28 vezes 0,25, que seria igual a 7. 16, mesma coisa, quanto é 25% de 16, seria 16 vezes 0,25, que é igual a 4, tá certo? Então, aqui na ordem, 1, 7 e 4, nós temos 1 abacateiro, 7 laranjeiras e 4 goiabeiras. Então, a alternativa correta seria a letra D, ok? Sétima questão. Uma linha bem fina é presa no círculo, como mostra a figura 1 abaixo. Se o círculo possui 2 centímetros de diâmetro, o círculo possui aqui 2 centímetros de diâmetro, e a linha possui 8 centímetros, quantas voltas completas, no máximo, poderão ser dadas enrolando-se toda a linha em torno do círculo? Então, dado que π é igual a 3. Então, aí vocês teriam que encontrar qual seria o perímetro desse círculo, tá certo? Então, perímetro, que é a mesma coisa de encontrar o comprimento do círculo. Então, para encontrar o comprimento desse círculo, vocês iriam encontrar através dessa fórmula aqui. Comprimento que é igual a 2π raio, tá certo? 2π raio. Onde vocês sabem que π, a questão pediu para substituir por 3, tá certo? E o raio, eu não sei quem é o raio. A questão disse quem era o diâmetro, que o diâmetro era igual a 2 centímetros, sendo que o diâmetro é 2 vezes o raio, e o raio, no caso, é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro foi 2 centímetros, então o raio será igual a 1 centímetro, porque o raio é a metade do diâmetro, tá certo? Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, bastava vocês agora substituírem para encontrar aí esse comprimento. Seria, no caso, 2 vezes o π, que foi igual a 3, tá certo? Vezes o raio, que é igual a 1. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Então, o comprimento seria igual a 6 centímetros, tá certo? Então, aqui só poderá dar uma volta completa, restando ainda 2 centímetros de linha. Por quê? Se tem o quê? 8 centímetros de linha, então daria uma volta completa, porque no caso, o perímetro, o comprimento desse círculo é igual a 6 centímetros, então daria para dar uma volta completa e ainda iria restar 2 centímetros de linha, ok? Oitava questão. A soma das médias finais obtidas em matemática por André e Marta foi 14. Sabendo-se que o triplo da média de Marta menos o dobro da média de André é igual a 2. Nessas condições, é correto afirmar que... Então, o que foi que eu fiz aqui? Nós temos aí um problema que envolve sistema de equação do primeiro grau, tá certo? Então, aqui eu chamei as notas de André, de x, e as notas de Marta, de y, na ordem que aparecem, tá certo? Então, a questão diz que somando a nota dos dois, no caso x mais y, será igual a 14. Então, sabendo-se que o triplo da média de Marta, então Marta eu representei por y, então triplo, 3y, menos o dobro da média de André, no caso, menos 2x, é igual a 2, tá certo? Então, montei aqui o sistema de equação do segundo grau, com duas incógnitas, x e y. Então, o que foi que eu fiz aqui? Peguei a primeira equação, fiz por substituição, isolei o x, tá certo?
o y passei para o segundo lado da equação com a operação inversa. Então, ficou x igual a 14 menos y. Reservei, não tem como resolver por enquanto. Aí, eu peguei a segunda equação, que é 3y menos 2x igual a 2, onde tinha x, substituí por 14 menos y. Como aqui eu tenho dois termos, então, eu coloquei dentro do parênteses. Então, ficou 3y menos 2 vezes, porque vocês sabem que entre 2 e x existe uma multiplicação. Então, ficou menos 2 vezes 14 menos y, tá certo? Fechou parênteses, igual a 2. Então, aqui, para eliminar esse parênteses, vocês teriam que fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Repetiria aí o 3y, aqui menos 2 vezes 14, 28. Nesse caso aqui na multiplicação, menos com menos é mais. 2 vezes y, 2y igual a 2. Então, vocês iriam organizar aí essa equação do primeiro grau, na incógnita y. Então, ficaria 3y mais 2y, que é igual a 5y, igual a 2. O 28 passaria para o segundo lado da equação, com a operação inversa. Tá negativo, passaria a positivo. 2 mais 28, que é igual a 30. Então, aí vocês iriam isolar o y. O 5 que estava multiplicando com y passa a ser divisor de 30. 30 dividido por 5 é igual a 6. Então, achei o valor de y. Achei as notas de Marta, que foi igual a 6, tá certo? Para achar, no caso agora, as notas de André, que eu representei por x, eu disse que x era igual a 14 menos y. Como eu já sei quem é y, então, no caso, x é igual a 14 menos y que foi igual a 6, então 14 menos 6 é igual a 8. Então, 8 será as notas de André. Então, na letra A, a média de Marta foi maior que a de André. A de Marta não, foi menor. A média de André, tá certo? Foi maior que 8,5? Não, foi igual a 8. A letra C, a média de André ficou 2 pontos acima da média de Marta? Sim. A nota dele foi 8, tá certo? Ficou 2 pontos acima da de Marta, tá certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra C. A média de Marta ficou 1 ponto abaixo da média de André? Não. As médias de Marta e André foram iguais? Também não. Então, aí a correta seria a letra C, ok? Nona questão. Um técnico em administração de uma empresa foi solicitado a calcular o preço de venda de certo produto. Para tal, ele terá que acrescentar ao seu preço de custo 15% de lucro e 8% de carga tributária, ambos calculados sobre o preço de custo. Sabe-se que o produto custou R$ 125. É correto afirmar que ele será vendido por... Vejam que 15% e 8% são aplicados sobre o preço de custo de R$ 125. Então, primeiramente, transformei 15% e 8% para um número decimal. Então, vocês sabem que 15% na forma de fração centesimal seria 15 centésimos, porque esse símbolo de por cento representa uma fração com denominador 100. Então, nesse caso aqui, 15 centésimos é igual a 0,15, tá certo? Em números decimais. 8% em fração centesimal seria 8 centésimos, que em número decimal seria 0,08, tá certo? Então, aí, para saber qual foi o lucro e qual foi a carga tributária, vocês iriam multiplicar o valor do custo de 125 vezes 0,15, primeiramente para saber o lucro, seria igual a 18,75. Logo em seguida, novamente, o preço de custo de R$ 125 vezes 0,08, que é igual a R$ 10, que é a carga tributária. Tá certo? Então, aí, para saber, no caso, sabe-se que o produto custou R$ 125, é correto afirmar que ele será vendido por, então, aí, R$ 125, que é o preço de custo, mais 18,75, que será o lucro, mais R$ 10 de carga tributária. Então, no caso, esse produto deverá ser vendido por R$ 153,75. No caso, a alternativa correta seria a letra C, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e mandarem para mim lá no direct, para que eu possa estar anotando a participação de vocês, tá certo? Não esqueçam de colocarem o nome de vocês na ficha, porque quando vocês forem entregar lá no Colégio Acalanto, está com o nome de vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!